Entrevista. A partir de agora, nosso bate-papo é com a Aline Rodrigues Sacomano, advogada especialista em processo civil. Está conosco já. Aline, doutora, muito bom dia, seja bem-vinda aqui à CBN do Grupo Globo de Comunicação. Como é que vai? Tudo bem? Bom dia a todos, muito obrigada. É um prazer falar com vocês. Guarda compartilhada é uma situação extremamente complicada. Se não tiver muito cuidado, os pais começam a cometer erros gravíssimos, né? Como, por exemplo, a alienação parental. Isso é muito complicado, né, doutora? Exatamente. Graças a Deus, nos últimos anos, a guarda compartilhada tem feito parte das decisões, é o que predomina na nossa sociedade, justamente porque é o mais saudável para o filho, é o mais importante para o desenvolvimento da criança em todos os sentidos. Agora, me fale um pouco sobre a diferença com relação à guarda compartilhada e à guarda unilateral. A guarda unilateral é quando a criança ou o adolescente fica com o pai ou com a mãe. A responsabilidade permanece dos dois, mas no sentido, vamos imaginar que a criança fica com a mãe. O pai tem o dever de fiscalizar se realmente está tudo bem com a criança. Isso nunca vai deixar de existir. Mas a responsabilidade das decisões da criança predomina com a mãe. Sei. Isso independe de onde a criança mora. Então, vamos imaginar, a criança pode morar com a mãe e ela então, na casa da guarda unilateral, a guarda será da mãe. Mas na guarda compartilhada, ela pode morar com a mãe e o compartilhamento das decisões do pátrio poder que é dividido. Então, o lar de referência da criança ficaria com a mãe e a decisão fica de ambos. Agora, quais são os principais benefícios da guarda compartilhada para as crianças? Você falou que é extremamente importante, mas me traga benefícios de fato. O importante é que a criança ela vai conviver com o pai e com a mãe mais tempo. A criança, os dois são importantes da mesma forma. Então, a criança vai mudar de escola. Então, ambos vão decidir qual é a melhor escola. A criança, quem vai levar a criança, quem vai buscar. Eu acredito que o mais importante seria o tempo de convivência e a responsabilidade não recair somente na mão de um genitor, mas se compartilhar. Então, isso que eu acho que é o mais importante, ter essa visão que ambos são responsáveis, tanto pela vida quanto pelas decisões. E esse tempo de convivência que passa a ser maior. Uhum. Agora, doutora, vamos esmiuçar mais um pouco o que dá direito de fato tanto às crianças quanto aos pais, né, no que diz respeito à guarda compartilhada. Por exemplo, o dia de buscar a criança na escola, né? O dia de participar de uma reunião para tratar sobre as questões do filho na escola, o dia de levar o filho para passear, para viajar, pai ou mãe precisam fazer uma viagem mais longa, um quer levar o filho para o exterior e o outro não quer. Fale um pouco sobre esses pontos positivos e negativos com relação à guarda compartilhada. Eu vejo que a guarda compartilhada, a partir do momento que os pais estejam de comum acordo, convivam bem, não tem ponto negativo, na minha opinião. Só tem aspectos positivos. Por quê? Então, vamos imaginar, a criança, tudo vai depender de um acordo e priorizando a vontade, o que é o bem-estar da criança. Então, quem vai levar na escola, quem vai buscar? Vai depender, o que é melhor? É melhor a mãe levar porque está próximo do trabalho ou é melhor o pai? Então, a guarda compartilhada, se for partir dos pais estabelecerem algo que for ideal para as crianças, isso é perfeito, né? As férias, então, olha, esse ano a gente combina, o primeiro fica com a gente, comigo, depois fica com você. O que acontece, o triste é que, infelizmente, os pais não chegam num acordo e aí vai para a mão do judiciário, vai para a mão do juiz. Aí cabe ao juiz decidir qual será a regra a ser cumprida. Então, nesse caso, é lamentável que os pais, que são os que mais conhecem seus filhos, não chegam a um consenso do que é melhor para a criança, e essa decisão vai cair na mão de um juiz, que muitas vezes vai precisar de outros profissionais, então vai precisar de um psicólogo para entender o que é melhor para a criança, como deve ser aquela regra. Deu para compreender? Deu, então, sim, com certeza. Eu acredito assim, que se os pais conseguem
deixar as diferenças de lado e focar na criança e, com base nisso, compartilhar a responsabilidade, procurar fazer com que a convivência seja realmente dividida de forma igualitária, para que ambos possam conviver e o filho ter a referência dos dois. Então, sendo dessa forma, não tem o porquê ser negativo. O triste, volto a falar, é quando cai na mão do juiz e o juiz vai falar o que ele é uma outra pessoa, não deixa de ser um terceiro, com base na lei, ele vai estabelecer as regras. Agora, doutora, vamos falar um pouco sobre a parte financeira, né? Como a guarda compartilhada, ela afeta essas obrigações financeiras de cada um dos pais? Veja, a pensão alimentícia não se mistura, a obrigação de pagar os alimentos não se mistura com a questão da guarda. Então, ambos têm o dever de pagar a pensão de acordo com a necessidade da criança e levando em consideração os seus rendimentos. Então, se a mãe ela ganha menos e o pai ganha 3 vezes mais, não justifica eles contribuir da mesma forma. Então, vai ser de forma equitativa, de forma justa, proporcional. Ainda que o lar de referência seja o materno, o pai vai ter que contribuir com aquele percentual para o bem do filho. Falar um pouco sobre os equívocos, né? A gente está chegando no final, mas dá tempo ainda para falar sobre isso. Os equívocos que muitas pessoas têm sobre essa questão do regime da guarda compartilhada, há ainda um certo preconceito, não é? Sim, com certeza, muito. Principalmente aqui no escritório a gente vê, há alguns anos, há 20 anos não se falava em guarda compartilhada. A partir de 2002 começou a introduzir guarda compartilhada, mas principalmente as mães, que antigamente predominava, ficava com a mãe, a criança. Quando escuta falar guarda compartilhada, fica apavorada, porque entende que vai ter que dividir o filho, o filho vai ter que morar um pouco aqui, um pouco lá. Não é isso. É a responsabilidade que se compartilha. Então, a gente faz o acordo falando, olha, o lar permanece o materno, mas todas as responsabilidades são compartilhadas. Então, a responsabilidade de educar, de saúde, de decisões escolares, e com isso, obviamente, o tempo de convivência também precisa ser maior. Não, sem dúvida. É importante lembrar também que os filhos da gente, né, a gente cria para o mundo, cria para virar um cidadão de bem, mas é preciso lembrar disso, porque os filhos, quando crescem, eles vão sair da nossa casa, né, vão deixar de ficar debaixo das nossas asas. É preciso lembrar disso e tomar muito cuidado, né? Onde nós falamos lá no início, no que diz respeito a essa questão da alienação parental, que é gravíssimo, não é, doutora? Exatamente. Isso eu enfrento, eu que tenho mais de 25 anos aí de profissão, eu vi bem essa transição de como que era antigamente. Todas as guardas eram unilateral para a mãe e cabia ao pai somente fiscalizar. E agora eu vi que conversar com as clientes, com as mães, explicando o quanto isso é importante. Então, acompanhei essa transformação. Hoje, o que a mãe tem que saber? A mãe ou o pai, quando eu me refiro da mãe, só da mãe, é porque antigamente era mais com a mãe, né? Mas o filho é de ambos. E se a mãe ou o pai cometer alienação parental, o que é alienação parental? Falar mal do outro genitor, fazer comentários pejorativos, falar, olha, tá com um novo relacionamento, falar para o filho ficar chateado, não querer mais. Então, são pequenos detalhes que isso vai transformando a cabeça do menor ou do adolescente. E muitas vezes até, doutora, a depender da situação, o pai ou a mãe pode perder a guarda se cometer alienação parental. Exatamente. E a alienação parental, ela não se dá só quando fala direto para a criança, mas às vezes a criança está ali na sala e as pessoas falando mal, né, ou do pai ou da mãe. Isso não cabe. Doutora, quero agradecer sua participação conosco aqui e lhe convidar para um próximo bate-papo, viu? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.